A tabela de pagamento dos servidores do Estado do Piauí em 2025 vem com uma novidade, um reajuste de 5,35% acima da inflação. Vitor Costa acompanhou hoje a divulgação dessa nova tabela e traz os detalhes na reportagem. O governo do Piauí divulgou nesta terça-feira o calendário oficial de pagamento dos servidores estaduais para 2025. Com destaque para o reajuste linear de 5,35%, que é acima da inflação, o secretário de Fazenda Emílio Júnior e o secretário de Administração Samuel Nascimento abordaram o planejamento orçamentário do governo do estado para o ano de 2025. Em primeiro lugar, o aumento de 5,35%, né, mas ele já está concedido, né, eu acho que vai mandar a lei para aprovar a partir do dia 1º de maio, né? O impacto nessa folha ele representa em torno de 400 milhões de reais no decorrer da folha, porque aí é para todos, né? Os comissionados que estão em cargos, que são servidores efetivos, né? Principalmente que pega essa questão do impacto. No ano de 2025 a gente tem que aqui destacar o reajuste geral anual acima da inflação, mais uma vez. O governo, com o orçamento, já previu esse aumento no mês de maio de 2025, assim como foi em 2024, cumprindo o compromisso do governador Rafael Fonteles de dar ao servidor público do Piauí um reajuste geral no ano acima da inflação. Com um impacto de quase 10 bilhões de reais causados pela folha salarial, o secretário de Fazenda Emílio Júnior aponta o sacrifício que o governo do Piauí tem que fazer para manter os salários em dia. No estado do Piauí, são 125.788 contra-cheques. Então a gente tem em torno de 126 mil contra-cheques que recebem todo esse investimento do Estado da ordem de mais de 10 bilhões de reais. Que desse total de 125 mil contra-cheques, 38 mil contra-cheques desses de inativos, né, e pensionistas. Então, praticamente, 40% de toda a folha do Estado em contra-cheque, ele vai para aposentados e pensionistas. É um sacrifício grande que o Estado faz, assim, priorizando aquelas pessoas que fazem a intermediação entre o Estado e quem está lá na ponta. É um médico que está intermediando, é um servidor fazendário que está lá atendendo o contribuinte, né? É um policial militar que está lá na ponta. Então, o Estado mantém essas pessoas para fazer um grande serviço. Bom, vou começar ouvindo o Vitor Costa, que esteve por lá, nesse anúncio, inclusive com essa novidade, Vitor, um reajuste de 5,30% acima da inflação, né? É uma das novidades desse calendário de pagamento. Que mais você destaca, Vitor, a respeito dessa informação hoje, que era muito esperada, inclusive, pelos servidores estaduais? Natan, era tão esperado que, inclusive, vazou essa tabela de pagamentos antes do dia, né? Teve esse pequeno imbróglio aí, né? Alguns dias antes a gente já teve acesso aí, não era oficial ainda, mas era a mesma tabela, né? Então realmente foi um vazamento aí. Bom, Natanael, o que a gente pode destacar do que foi dito por lá? Primeiro que esse aumento linear aí de 5,35%, não acima da inflação, mas não é que esse somado à inflação, não é isso, né? O aumento é de 5,35% linear, e esse número ele é acima da inflação. Mas alguns destaques feitos pelo Emílio Júnior e pelo Samuel Nascimento foi o fato dessa tabela de pagamentos aí está, por exemplo, os servidores que recebem até 3 mil reais líquido, né? Não o valor total, mas até 3 mil reais líquido, eles estão recebendo dentro do mês, enfim, tem todos esses destaques aí positivos para o governo. Porém, a gente tem algumas preocupações também. Uma dessas preocupações, Natan, é a questão da Previdência. Segundo o Emílio Júnior, essa preocupação, que já não é nova, já vem de bastante tempo,
mas que a cada ano só cresce, porque a cada ano mais aposentados, mais pensionistas entram nessa conta, e hoje em dia ela já é uma conta aí de cerca de 40% da quantidade de servidores, né? Os servidores vão ficando mais velhos, vão se aposentando, e isso vai onerando lá na Previdência Social. Então essa é uma preocupação que é vista. Outras preocupações também que foram apontadas lá pelo Emílio Júnior, pelo Samuel Nascimento, foi também a questão das categorias, né? Tem muitas categorias que reclamam desse aumento, que o aumento linear aí, que foi concebido de 5,35%, não é suficiente para algumas categorias que reclamam há muito tempo que já não vem tendo aumentos já, ou seja, que só esse aumento agora, ser maior do que a inflação agora, não supre tudo o que eles já perderam em inflação nos últimos anos. A gente teve aí um exemplo há pouco tempo que foi dos policiais civis, né? A gente teve aí, inclusive, algumas manifestações dos policiais nas últimas semanas aí. Então, algumas categorias, mesmo com esse aumento linear que foi divulgado, algumas categorias ainda prometem ter pelo menos alguns diálogos a mais com o governo, porque não estão 100% satisfeitas aí com este aumento de 5,35%. É algo a esperar para ver o que deve acontecer aí nas próximas semanas, se a gente não vai ter greves de categorias, porque é o que acontece normalmente ali a partir do mês de abril e de maio. Ezequiel Araújo, do ponto de vista, inclusive, financeiro, qual o impacto, então, que essas medidas anunciadas hoje pela equipe econômica do governo do Estado devem ter, né? O Vitor Costa já trouxe, inclusive, antecipou informação de insatisfações de algumas categorias. Como é que você avalia, então, Ezequiel, esse cenário econômico que o governo do Estado já vem deixando claro que tem feito alguns cortes, alguns contingenciamentos nos últimos meses? Qual o impacto, então, dessas medidas de hoje? É um cenário preocupante, não é, Nathanael? Você ter ali estimado, né, a programação do governo do Piauí para esse ano de 2025, em torno de 10 bilhões de reais sendo gastos apenas com folha de pagamento. O próprio secretário Emílio Júnior é uma pessoa categórica, ele ressalta o trabalho do funcionalismo público, levanta essa bandeira que é necessário, sim, esses servidores públicos, a importância, né, desse papel para que possa dar continuidade aos trabalhos do governo do Piauí em suas variadas esferas, mas a partir do momento que em torno ali de mais de 40%, só com aposentados e pensionistas do INSS, né, aposentados e pensionistas, isso ocasiona uma preocupação no orçamento público do Estado do Piauí por conta disso, né? Então, ele ressaltou essa importância de acontecer uma reforma previdenciária para que possa o governo do Piauí já se preparar para os anos seguintes, porque como ele bem já ressaltou durante a entrevista, a estimativa do governo do Estado do Piauí é que logo esse percentual de 40% hoje auxiliado ali para pagar aposentados e pensionistas já chegue a 50%, e o governo do Piauí deve trabalhar rápido para tentar solucionar essa problemática o quanto antes. Mas esse montante de 10 bilhões de reais sendo gasto apenas com folha de pagamento é algo então absurdo, né? Que hoje o governo do Piauí trabalha para tentar sanar, como você bem já destacou, esses cortes que devem ser ocasionados. Eu destaco aqui mais de 125 mil contra-cheques entre servidores e também ali comissionados que possuem várias instâncias do governo do Estado do Piauí. Deve ser trabalhado, cortar, né? Justamente isso, fazer esses ajustes necessários para que outras áreas de extrema importância para o governo do Piauí também não venham ser afetadas, até porque há um planejamento, no próprio planejamento do orçamento para esse ano, de outros departamentos, outros setores receberem esse aporte do governo do Piauí para o ano de 2025, mas ali esse montante sendo pago apenas na folha de pagamento poderia sim ser destinado para outras áreas, mas é necessário todo um planejamento, uma assistência do governo do Piauí para fazer, né, esse equilíbrio fiscal, esse equilíbrio das contas públicas do Estado do Piauí, para que isso não seja, né, pago acima do que é necessário por conta, né, desse percentual alarmante de servidores públicos e também ali de comissionados, que, como bem já ressaltou Emílio Júnior, deverá então ter esse corte, né? A gente também tem o próprio planejamento do governador Rafael Fonteles para os próximos dias, além de fazer uma reforma administrativa, que além de nomear determinados cargos, mas também vai fazer outros cortes que deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado. João Magalhães, todo início de ano é um momento, de certa forma, marcado por tensões entre
funcionalismo público e os gestores, né, no caso do governo do Estado. E esse não é diferente, né? É um desafio equilibrar os interesses das categorias com a situação econômica. Exatamente, Natan. Por um lado, tem o reconhecimento da importância do serviço público, né, dos servidores públicos, que precisam estar motivados, precisam, obviamente, ter uma boa remuneração, isso passa por uma boa remuneração, precisam ter boas condições de trabalho. Agora, isso automaticamente também tem a ver com as despesas do Estado. Como o Ezequiel trouxe aqui de número, são cerca de 10 bilhões de reais por ano que vai para a folha de pagamento, são gastos com pessoal, né, com recursos humanos, e que o governo do Estado não existe apenas para esse segmento da população. Pelo contrário, a maioria dos piauienses, obviamente, não é servidor público. Então, o governo precisa ter um controle ali e ter que calcular, ter que garantir a valorização dos servidores, e aí a gente destaca que a folha de pagamentos ela sempre foi cumprida, ela sempre está em dias, mas é preciso que, obviamente, se reconheça a importância de valorizar esses servidores públicos por meio de uma remuneração, né, que seja ali adequada. Agora, por outro lado, é preciso ter controle com gastos com o pessoal, senão você acaba ultrapassando o limite, né, da lei de responsabilidade fiscal, o que traz uma série de prejuízos, sem contar que, obviamente, diminui também a quantidade de recursos que vai para investimento, quantidade de recursos que pode ser aplicado lá na ponta para toda a população, investimentos em infraestrutura, obviamente na saúde, enfim, em equipamentos, enfim, sem dúvida nenhuma, um cálculo que a gestão pública precisa equilibrar bem. O Ezequiel também pontuou, junto com o Vitor, um assunto que é de extrema relevância, que é a questão da Previdência. É um gargalo nacional. Previdência já consome quase 1/3, né, do orçamento da União. Aqui no Piauí não é diferente, são alto o índice de recursos que é destinado à Previdência. É um gargalo muito difícil de ser solucionado, porque, obviamente, quem trabalhou a vida toda tem o direito de curtir, né, de aproveitar a sua aposentadoria e não pode ser prejudicado. Por outro lado, quando se soma os recursos destinados à Previdência, é um valor muito alto que impacta no orçamento do governo do Estado. Então é preciso que a equipe econômica do governo tenha essa capacidade de trabalhar dentro de um equilíbrio, que valorize o servidor público, que garanta os direitos dos aposentados e, ao mesmo tempo, faça com que o orçamento destine recursos para investimentos. É uma missão que não é fácil, preciso se reconhecer aqui o trabalho das secretarias de planejamento, de finanças, de administração, enfim, quem fica ali na área econômica do governo. Agora, obviamente, que a população também espera resultados. Assim como os servidores reivindicam, e é natural que isso ocorra por valorização, preciso se reconhecer que há um limite ali para gasto com o pessoal, até para que sobre mais recursos para investimentos que beneficiem toda a população.